de verba. E o mais louco é que você vê o pessoal comentando isso na Globo, em todos os lugares comentando, ninguém diz que esse dinheiro foi deixado pelo Lula e pela Dilma. Que gente ordinária, né? Eu considero assim, porque isso é uma coisa assim, é falta de responsabilidade intelectual, né? Desonestidade intelectual, desonestidade intelectual e até mesmo profissional. Porque se tu é um jornalista e está dando a notícia, tu deveria dizer, olha, eles estão gastando hoje, eles estão queimando, vão queimar, é necessário, não há o que fazer, tem que ser feito isso mesmo. Estão queimando 2 bilhões e 500 milhões de dólares que foram deixados pela Dilma e pelo PT, pelo Lula. Mas não, eles não dizem isso, eles são canalhas e não dizem isso. E eles têm nome e endereço, né? Os canalhas que eu estou falando. O que mais que nós temos por aqui? Muito bem. Bolsa despencando, dólar nas alturas, economia parando, coronavírus chegando, o Brasil está sem comando. E alguns só sabem falar em reformas duvidosas e que não produzem efeito de curto prazo, como está provado com a reforma da Previdência. É um absurdo. Você está no meio de um assunto como o nosso e daqui a pouco a pessoa diz, não, então nós temos que privatizar. Vamos privatizar os ativos, vamos privatizar tudo que puder ser privatizado, eles estão tentando privatizar, aproveitando esse pânico todo, né? Que não vai, com certeza absoluta, não vai dar o resultado que a gente, pelo menos a gente espera, não é? Nós estamos agora com 9h34. Indígenas Guarani desocupam área da construtora, isso lá em São Paulo. Uma coisa muito séria isso aqui, viu? Uma história horrorosa. E eu não sei por que as autoridades fazem isso e como as pessoas estão muito ocupadas com coisas pessoais, a gente não chega a ver o horror que está sendo praticado contra as etnias, né, contra os índios aqui no Brasil. Justiça Federal não toma para si a competência do caso, enquanto a Justiça Estadual de São Paulo passa por cima de preceitos jurisprudenciais. Vamos saber aí mais informações sobre esse caso grave lá de São Paulo. Após acordo com a PM, indígenas Guarani da terra indígena do Pico do Jaraguá, em São Paulo, desocuparam a área da construtora Tenda na tarde desta terça-feira, dia 10. Eles se mantêm, no entanto, em frente ao terreno, até que a Justiça Federal resolva o imbróglio judicial local. Dias antes do início da ocupação, em 30 de janeiro, a empreiteira havia derrubado árvores na região, que congrega 6 aldeias. O objetivo era começar a abrir espaço para construir um condomínio com 5 torres para cerca de 800 moradores, a poucos metros da aldeia Tecoá-Itu. Para continuar a obra, a construtora ingressou com uma ação de reintegração de posse no Tribunal de Justiça de São Paulo. Desde então, a instância estadual da Justiça vem passando por cima da jurisprudência federal sobre o caso, como afirma Gabriela Pires, advogada do povo Guarani. A Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Federal entraram com 2 ações na Justiça Federal. Primeiro, para que a Justiça Federal reconheça sua competência, já que trata de direitos humanos, direito coletivo indígena e direito ambiental. E para afirmar que houve o manejo, ou seja, o desmatamento ilegal da tenda de espécies da Mata Atlântica que existem aqui neste terreno. De acordo com Gabriela Pires, a primeira ação sobre a competência do processo segue sem uma decisão judicial. Quanto ao desmatamento ilegal, a Justiça Federal proibiu que a construtora Tenda continue derrubando árvores no local. A advogada lembra que o Ministério Público Estadual juntou ao processo um laudo que confirma que a região não poderia ter sido desmatada como foi. A partir disso, houve uma audiência de conciliação na Justiça Federal, onde a própria Tenda se coloca para suspender qualquer atividade neste terreno até o dia 6 de maio. Na avaliação da advogada, isso evidencia a não urgência de reintegração de posse, como foi requerida pela juíza do Tribunal Paulista. Por estar a menos de 8 quilômetros do território Guarani, os responsáveis pelo empreendimento deveriam ouvir os indígenas no processo de licenciamento. A garantia de consulta prévia consta em uma portaria interministerial. Esse direito também é assegurado por normas do IBAMA e pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário.
A área, que abriga um dos últimos pontos de Mata Atlântica da região, também é protegida como parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo pelas Nações Unidas. De acordo com a própria Prefeitura, existe um termo de compromisso ambiental que prevê ao todo a supressão de 528 árvores e a compensação ambiental com o plantio de 549 mudas no local. Não foram encontradas, no entanto, informações sobre o empreendimento na Fundação Nacional do Índio, nem na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Em nota ao Brasil de Fato, a construtora Tenda afirmou que todos os procedimentos necessários para a legalização do empreendimento foram adotados, cumpridos e aprovados por órgãos competentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Cris Rodrigues. Então, não é? Uma situação grave que não tem aquela preocupação das comunidades, exatamente porque existem outros fatores aí que estão contaminando essa mais ainda, né, essa situação de descontrole. Olha, eles estão mantendo o chamamento para as manifestações do sábado, domingo, dia 15, né? Inclusive tem aí pessoas ligadas à Lava Jato que estão participando, dizendo que muito pior do que esse caso, por exemplo, do coronavírus, é o caso da corrupção no Brasil. O coronavírus assusta, amedronta, mas não podemos esquecer que a maior epidemia que contamina nosso país é a corrupção. E isso é rigorosamente verdadeiro, né? Hoje, inclusive, tem um material muito interessante, depois de algum tempo, conversas do procurador Deltan Dallagnol, reveladas pelo Intercept e Agência Pública, expõem ação oculta conjunta entre Lava Jato e Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que vai assim totalmente de encontro à legislação vigente e demonstra uma situação que a gente poderá, dependendo do ângulo, né, dizer que é um ato de corrupção. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público, escondeu das autoridades brasileiras a presença de integrantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para reuniões de cooperação. Né? Eles estão divulgando hoje, é a primeira vez depois de muito tempo que a Intercept está divulgando alguma coisa, tipo assim, dessa operação secreta, né? De acordo com as reportagens que estão hoje sendo divulgadas, a equipe de Dallagnol esforçou-se para manter segredo, ou em segredo, a sua relação com procuradores americanos e agentes do FBI. Pelo menos 17 deles passaram 4 dias no Brasil, em 2015, para realizar reuniões de cooperação lá na sede da Lava Jato, em Curitiba. Conforme diz, né, a própria legislação, né, o tratado assinado entre o Brasil e os Estados Unidos define que qualquer ação de assistência legal mútua exigiria um aval do Ministério da Justiça. Então, eles estariam juntos trabalhando, precisariam fazer uma ação conjunta. Essas pessoas americanas viriam aqui para o Brasil. Então, o correto, o legal, o jurisprudencial, seria eles avisarem o Ministério da Justiça de que essas pessoas que são alienígenas, né, estariam chegando aqui no Brasil. E eles não avisaram. Mas eu vou avisar por quê, né? Porque na época o Ministério da Justiça estava nas mãos do pateta, eu não suporto falar desse cara, porque eu acho ele super responsável por tudo que está acontecendo. Não assim o único responsável, o culpado, não, mas ele é um dos, um dos arregão. É o Eduardo Cardoso. Acho ele assim, na época eu ficava muito irritada com ele, mas não, esse cara não vai fazer nada, e não fez, né? Até que a gente chegou aonde chegou. Então, essa 24ª reportagem da série da Vaza Jato mostra que o governo da Dilma ficou sabendo que essas pessoas vieram aqui apenas pelos jornais. E aí deu no que deu, né? A gente viveu essa situação, por quê? Porque eles foram extremamente relapsos, né? Para não dizer outra coisa. Infelizmente, é o que a gente pode realmente dizer, né?
Coronavírus chegando, mas o Grenal vai acontecer. Vai mesmo, é? Vai acontecer o Grenal. Então tá, né? Não tem o que fazer. Bozo endossando a aglomeração de pessoas no dia 15 agora. As tias do Zap estarão em Trupilha. Mortes anunciadas em 30% em idosos. O sonho da tão famigerada reforma da Previdência prestes a acontecer. Resumindo, não vão sobrar veinhos da direita no Brasil, depois do grupo, né, que vai para a rua agora domingo. É aqui a nossa amiga Nair nos mandando essa informação, né? O que a gente pode fazer? Procuradora citada na Vaza Jato diz que a maior epidemia do país é a corrupção. É só mesmo nos sites de esquerda que essas pessoas têm destaque, sabe? Tu não vê essa notícia na Globo, tu não vê essa notícia em lugar nenhum, mas tu vê em todos os portais da esquerda essas pessoas recebendo bastante propaganda. Impressionante. Rigorosamente impressionante, né? Que tal, hein? Vamos ouvir uma musiquinha? Que tal? Dar uma parada um pouco na nossa emoção, né? Temos que parar um pouco essa emoção. Tá difícil. É mesmo, né? Neste momento, no Brasil, a prevenção é a mais importante. Então, o pessoal está chamando, olha, eu estou impressionada aqui, estou dando uma olhadinha, o Twitter está tapado de gente convidando para domingo. Cantor Netinho convoca todos os baianos para a manifestação do dia 15 e dá uma notícia. O Netinho, né? O pessoal todo, tá? Eles estão fazendo assim, então, loucamente, né? É muita violência. O pior é que eles vêm assim, do tipo, esse pessoal da esquerda, a gente tem que bater, a gente tem que fazer e acontecer, né? Tá muito, olha, meu Twitter tá tapado de gente fazendo convites para o domingo agora. Eu espero que eles vão mesmo, sinceramente, eu quero muito que eles vão. É preciso que eles estejam lá na avenida fazendo essa demonstração, porque é preciso a gente saber quem é que está nessa história toda. Especialmente nas redes da gente, né? Para poder realmente tomar uma providência. Cuba já oferece a medicação necessária neste momento de enfrentamento do coronavírus. O medicamento cubano é produzido na China para enfrentar surto de coronavírus. Isso aqui que você tem que mandar para o pessoal, esse aí do Bolsonaro. O antiviral IFN-REC é apontado como um dos medicamentos capazes de curar a nova mutação do vírus. Em sua batalha contra o surto de coronavírus, a China passou a produzir um medicamento antiviral de origem cubana, o interferon alfa-2B, um dos principais produtos biotecnológicos do país caribenho. Ele é considerado um dos possíveis medicamentos capazes de curar o novo agente do coronavírus, como informou o embaixador cubano Carlos Miguel Pereira. A produção do antiviral ocorre desde o dia 25 de janeiro, data do Ano Novo Chinês, nas instalações da fábrica Shang Heber, localizada na província de Jilin, uma iniciativa de intercâmbio biotecnológico entre China e Cuba. O INF-REC está utilizado contra infecções virais provocadas pelo HIV, papilomatose respiratória, contra o HPV e as hepatites tipos B e C. Na última terça-feira, dia 4, a Embaixada de Cuba na China também confirmou a chegada da pediatra infectologista Ileana Alvarez e do clínico infectologista Rafael Arocha ao país asiático para integrar
o posto de saúde instalado na sede da Embaixada